Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É com grande alegria que eu acolho você, meu querido irmão, minha querida irmã, diante de tudo aquilo que Deus tem para falar, ensinar e fazer, diante dessa mensagem de hoje. E o texto bíblico que iremos meditar e refletir vem da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35, que nos diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro, somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra e qualquer criatura nos poderá afastar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o texto que acabamos de ouvir é Paulo dizendo e escrevendo, e fica claro para nós a visão que Paulo tem de Deus, que muitas das vezes não é a visão que temos. Paulo, através desse texto, fica claro para nós que Paulo vê Deus como um Deus grande, como um Deus poderoso, como um Deus soberano, um Deus que é maior que todas as coisas. E é por isso que ele vem nos dizer, escreve: quem nos separará do amor de Cristo? Quem é capaz de nos separar do amor de Cristo? E aqui ele enumera algumas situações que ele mesmo próprio viveu, passou, superou e venceu. A angústia, a tribulação, a perseguição, fome. Quantas perseguições Paulo sofreu por amor a Cristo? Antes que ele era um perseguidor, depois por amor a Cristo foi perseguido. Quantas tribulações Paulo enfrentou? Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós pensamos: que homem! Que fé tinha esse homem, que confiança tinha nesse Deus que nós cremos. Paulo foi açoitado 5 vezes, passou fome, sede nas vigílias que duravam dias. Quantos perigos Paulo teve e sofreu nas suas viagens, naufrágio. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo foi preso, apedrejado, e por fim, ele fala aqui, o perigo, a espada. Paulo foi morto pela espada. E mesmo preso, já previa
a sua morte. Mas Paulo diz uma coisa aqui interessante para nós, porque os seus olhos, o seu foco era nesse Deus que ele encontrou e cria. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. E eu e você também precisamos pedir a Deus essa graça que estava em Paulo, que diante das perseguições, diante das tribulações, diante da fome, diante de uma dificuldade, nós entendemos que nós temos um Deus que é por nós. Um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que é maior que tudo que nos acontece. Precisamos saber com nosso coração que não há mal que nos possa vencer. Isso que Paulo deixou claro para nós. Ele não apenas disse e escreveu, mas vivenciou tudo isso. E passou, venceu e superou. Ele diz aqui que estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o inimigo, nem o demônio. A experiência de Paulo com Jesus foi tão grande com Deus que impactou a vida dele. Ele estava convencido. E eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, você já está convencido de que todas essas coisas que Paulo disse, enfrentou, é capaz de não te abater, de não te abalar, te derrotar? E diante dessa fé desse homem, não sei você, mas eu falo assim: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque quanto que nós abalamos, quanto que nós sofremos pelas adversidades do dia a dia. E Paulo, diante de tudo que passava, ele louvava e glorificava a Deus por ser digno de sofrer. O sofrimento era motivo de louvor na vida de Paulo e dos discípulos. Porque Paulo descobriu que o Deus que ele encontrou é um Deus grande. É um Deus maior que todas as coisas que pudessem vir a acontecer com ele. E nós também queremos, o desejo do meu coração, ser imitador de Paulo diante das situações, ver esse Deus maior, conseguir enxergar que Deus é maior que todas as coisas, que todo mal. Porque quando eu tenho essa certeza no meu coração, a minha alma está em paz, minha alma está quieta, tranquila. E já terminando, eu pergunto para você, qual o tamanho de Deus? Qual o tamanho que Deus tem para você? Qual o tamanho que você enxerga Deus? Você já consegue enxergar esse Deus que é maior? Você já consegue enxergar essa grandeza de Deus como Paulo? E já terminando, eu queria trazer uma historinha que nos ajuda a entender porque Paulo via esse Deus maior que todas as coisas. Que Paulo via essa grandeza de Deus. É uma historinha de um pai que tinha um filho pequeno. E esse pai sempre querendo transmitir a fé, o amor a Deus. E ele sempre dizia ao seu filho que Deus o amava, que Deus cuidava, que Deus era bom. E um certo dia, esse pai e essa criança
caminhando pelo campo, esse menino lhe fez uma pergunta: Pai, qual o tamanho de Deus? Como responder a uma criança, meu querido irmão, minha querida irmã, ou a nós mesmos, aos outros, quando nos perguntar o tamanho de Deus? E o pai, pensativo de como ia responder seu filho, pedindo sabedoria, de repente ele olha para o alto e vê um avião. E ele diz a seu filho: filho, olha aquele avião. E o filho olha e o pai diz a ele: qual o tamanho daquele avião? E seu filho responde: pai, aquele avião é pequeno, né? O pai disse: sim, ele é pequeno. E o pai então pega seu filho e leva no aeroporto, aonde o avião estava parado. E ele pergunta ao seu filho: filho, qual o tamanho desse avião? Ele diz: pai, esse é grande. E ele diz então ao seu filho: filho, Deus também é assim. Quanto mais perto estivermos dele, nós o veremos grande. Quanto mais intimidade que tivermos com ele, mais veremos que ele é maior. E assim o pai conseguiu passar para seu filho a mensagem da grandeza de Deus. E essa mensagem, essa historinha, serve para mim e para você também. Porque se eu não estou conseguindo ver um Deus que é maior que todas as coisas, se eu não estou conseguindo ver a grandeza de Deus, é sinal que está faltando intimidade, é sinal que está faltando proximidade. Deus é maior. Deus é maior. Guarde isso no seu coração. Diante de todas as situações, você declara isso para você. Para o seu coração: Deus é maior. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem sofrido, o que você tem passado ou vai passar. Mas diante de qualquer situação, eu convido você a olhar para a situação como Paulo olhava. E declarar com toda a fé e com toda a confiança: Deus é maior. E você verá que realmente Ele é maior. Porque Ele é o Senhor. Que Deus te abençoe. Que se essa mensagem tocou seu coração, não guarde ela para você, que você possa estar compartilhando um número maior de pessoas. E se você também não se inscreveu no canal, se inscreva, ajuda o canal, que o canal é do Senhor, não é meu. Deixa também o seu like para que juntos possamos levar a Deus ao coração das pessoas, esse Deus maravilhoso, esse Deus que é grandioso e que é maior que todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.